Fala galera, hoje no Papo de Micro nós vamos saber um pouco de como é feita a micropigmentação no todo, tá? Eu trouxe aqui alguns equipamentos, alguns gráficos para tentar explicar para vocês como é feita a micropigmentação, para deixar isso claro, para deixar isso bem esclarecido, tanto para clientes quanto para possíveis novos profissionais, pessoas que estão querendo adentrar, já ter uma ideia de como a coisa funciona, né? Eu vou começar apresentando para vocês alguns equipamentos. Esse aqui é o dermógrafo, no qual você acopla aqui uma agulha, né? Que tem uma biqueira, tem todo um conjunto. É um equipamento similar ao equipamento de tatuar, né? Esse equipamento é elétrico, ele é acoplado a uma base, que é um condutor de energia que manda as ordens para ele, e aí determina a velocidade, determina um pouco da pressão, da força do conjunto que compõe essa máquina, né? Esse dermógrafo, eu gosto muito de trabalhar com dermógrafo porque é um equipamento que machuca menos a pele, leva mais pigmento para o interior da pele. Depois que você se torna habilidoso com ele, não existe equipamento melhor de se trabalhar, tá? O outro equipamento que você pode trabalhar é um equipamento manual, tá? Esse aqui é o T-Body, ele recebe uma lâmina, ele não é elétrico, não é acoplado a fios nenhum, ele tem uma certa facilidade de manuseio. O risco dele é que se a sua mão for uma mão pesada, para iniciantes, por exemplo, precisa de muito treino para moderar o peso da mão, porque por ser um equipamento maneiro demais e de fácil manuseio, ele às vezes confunde um pouco a gente e a gente fica achando que é fácil demais manuseá-lo e acaba fazendo cortes muito profundos porque ele se torna como uma navalha, um bisturi depois que coloca a lâmina aqui. A lâmina dele é assim, ó, não é só uma agulha, são várias agulhas em linha, onde você faz um corte na pele, uma valinha ali, né, para depois você depositar o pigmento. Então tem um certo grau de dificuldade de ser manuseado. Cada um tem seu grau de dificuldade. Mas esse aqui, o T-Body em si, ele é mais fácil de ser manuseado por não ser preso a fios e coisa do tipo, e ter uma facilidade de você levar para qualquer lugar sem outras intercorrências, né? Aí a gente usa anestésicos, né? Embora a micropigmentação não seja um procedimento que foi elaborado para se sentir dor, a gente usa pigmentos especiais para o fim da micropigmentação, que são diferentes dos pigmentos de tatuar, né? A gente usa um motorzinho, uma batedeirazinha para misturar os pigmentos, porque cada pessoa precisa de uma fórmula diferente, né? Assim como cada cor de pele é uma cor, cada pessoa é uma pessoa, cada intensidade de pele precisa de uma misturinha diferente, os pigmentos não conseguem vir 100% prontos, né, para a gente usar, tá? E uma infinidade de outros produtos, de outros equipamentos para nos auxiliar, além de haver a necessidade de um conhecimento extremo em pele, pigmento, equipamento e técnica adequada para a necessidade de cada cliente e cada procedimento, né? Aqui eu fiz um gráfico da pele, né, onde a pele tem 3 camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme é essa primeira camada que a gente consegue ver. A derme é a segunda camada, onde muita coisa acontece, melanina, estrutura da pele, microvasos, vasos. E a hipoderme, ela é uma camada que ainda não foi descoberta ao certo qual é a sua função. Sabe-se que uma das funções dela é acumular um pouco de gordura, que é o que traz energia para o nosso organismo, e ela também facilita aquele deslize entre a pele e os órgãos e mantém cada coisa no seu devido lugar. A nossa camada de ação vai ser muito mais a epiderme do que as outras duas, tá? A gente descobriu que quando a gente atinge uma camada muito profunda da pele, por exemplo, quando a gente chega na derme ou transpassa a derme, a gente provoca traumas muito grandes na pele, inevitavelmente, provocando uma reação inflamatória exagerada do organismo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o seu organismo vai trabalhar na cicatrização daquele processo de maneira muito intensa. E aí o que é que ele vai acontecer? Vai ter inchaço demais, vai ter sangramento, vai ter
o seu organismo vai expelir muito suor, muita oleosidade, muito líquido de proteção que a gente chama de ninfa, né? Que é aquela aguinha que fica escorrendo quando você se arranha. E tudo isso já começa a colocar pigmento para fora de imediato. Ou seja, a sua fixação vai ser menor. Isso para não dizer que os glóbulos brancos vão entrar numa reação de defesa envolvendo os pigmentos numa camadinha de gordura e expulsando uma quantidade maior de pigmento. Aí isso forma uma crosta muito grossa que fica parecendo uma pereba que não está correto. Tudo fica desordenado porque a ação foi exagerada. Então a ideia é trabalhar apenas a epiderme. Aí a pessoa diz, não, mas se eu trabalhar a epiderme, rapidamente o procedimento vai embora. Olha, procedimento de micropigmentação, o tempo ideal de durabilidade dele é entre 8 meses e 1 ano. Você, profissional, assim como seu cliente, vai ter que escolher. Quer um procedimento com aspecto natural ou quer um procedimento com durabilidade? Procedimento com durabilidade, geralmente ele fica distorcido. Se você fizer fio a fio, ela já não fica legal. Quase todas as fio a fio, por melhor que sejam, acaba se tornando uma shadow, porque a nossa pele ela é formada por camadas de escamas sobrepostas. E essas camadas elas não são uniformes, elas são disformes, né? Então, na medida que uma se renova, a que vem por baixo ela já está numa posição diferente, trazendo uma quantidade de pigmento que está disposta em posições diferentes. Então aquilo ali começa a se misturar e começa a formar uma shadow, só que com um defeito, uma shadow manchada, porque quando você faz um fiozinho, você coloca uma quantidade maior de pigmento no local. Então é melhor que se faça uma shadow. Todas as minhas clientes eu estou buscando fazer uma transição para shadow, porque hoje em dia o procedimento esfumaçado, existem técnicas que dá para fazer com que ele seja um procedimento muito natural, muito suave, que vale muito a pena, né? A gente faz, isso aqui é um desenho de uma agulha, tá? Vamos supor que isso aqui é a ponta da agulha apenas, ela tem esse formato em cone, virado para baixo, obviamente. E o movimento que um dermógrafo faz, por exemplo, é aquele movimento de entra e sai que uma máquina de costura faz. O Tebore não, o Tebore a agulha é fixa, você vai fazer um corte e depois deposita pigmento. O dermógrafo ele já vai depositando pigmento em cada batidinha que ele faz. Só que é o seguinte, gente, a gente costuma dizer que é para deixar 2 milímetros de agulha fora da biqueira do dermógrafo. Mas não é para enterrar 2 milímetros na pele, porque o que vai acontecer? Reação inflamatória exagerada. Você vai enterrar apenas meio milímetro, porque a parte da agulha que você precisa usar é apenas a ponta. Com isso, você consegue depositar mais pigmento, você consegue uma reação inflamatória mais suave, você consegue muito menos desconforto para o seu cliente, principalmente no início, e você consegue reduzir muito a quantidade de retox, de revisões que você tem que fazer após 30, 40, 45 dias, que cada um tem seu período de cicatrização. Isso para não dizer que a cicatrização é mais eficiente, menos trabalhosa para o seu cliente, e de fácil cuidado, se torna mais fácil de ser cuidada. Não vai formar muitas crostas, não vai ter sujeira, não vai ter muita ninfa, né, que é aquele líquido que vai saindo quando você se arranha, e acaba tudo isso contribuindo para a qualidade do seu procedimento, inclusive na cor, que hoje em dia é uma das reclamações mais consistentes. São cores indevidas, são cores que o cliente, a galera chega hoje dizendo aqui o seguinte: a gente anda na rua, eu não quero uma micropigmentação daquela que eu vi na rua para mim. A gente olha, a gente se bate com as meninas na rua, a gente só vê micropigmentação preta, cinza, grafite, azulada. A gente não vê uma micropigmentação com aspecto natural. E a resposta já está na pergunta. Porque é o seguinte: aquilo que você está vendo preto, azul, grafite, cinza, seja lá de que cor for, que você está detectando de longe que é um procedimento, principalmente um procedimento que você não queria para você, aquilo ali não está correto. A micropigmentação não foi criada para isso. E por que é que você não vê uma micropigmentação com aparência natural? Porque se tem aparência natural, ela passa desapercebida, gente. Como é que você vai perceber? Você olha, vê aquela sobrancelha linda no rosto da guria, um batom bem elaborado, uma boca bem delineada,
mas você não percebe justamente porque o aspecto é de natural. A pessoa precisa te dizer, olha, eu tenho micropigmentação, para você poder entender que aquilo ali é realmente uma micropigmentação. Então é basicamente por aí. A micropigmentação ela não é para você sentir dor, não é para provocar dor no cliente, né? É apenas um leve desconforto no início, depois de aplicado o anestésico tem que ser zero dor até o final, né? O que nós vamos usar dos 2 milímetros de ponta que fica para fora do dermógrafo é apenas meio milímetro. 1,5 milímetro é para você poder visualizar a agulha e saber onde ela está escorregando, correndo na pele, né? Antes de tudo, você tem que promover a seu cliente e seu cliente tem o dever de cobrar de você segurança, né? Tem que haver uma simulação prévia, tem que haver uma avaliação que vai dizer ao cliente tudo que você vai proporcionar a ele para dar a ele a oportunidade de dizer se aquilo ali é para ele ou não, porque só depois de ter conhecimento é realmente como ele vai poder dizer isso, né? O material tem que ser todo aberto na frente da cliente, o pigmento, o anestésico, todos os materiais que vão ter contato com a pele só podem ser colocados uma vez, ele não pode ser fracionado para que você não esteja durante o procedimento tendo contato com os materiais novamente. Afinal de contas, cada ranhura que você faz na pele não deixa de ser uma abertura na pele, né? Muitas vezes saem microgotículas de sangue. Hoje em dia, graças a Deus, meus procedimentos sequer chegam a sangrar, nem sangram mais, porque o equipamento favorece, a técnica favorece, devido aos treinos, ao conhecimento, né? E a habilidade de implantar o pigmento apenas na camada ideal da pele, onde é a camada que a gente quer que isso aconteça, tá? Usando apenas meio milímetro da ponta da agulha, tá? Eu espero que com esse vídeo aí ter esclarecido, espero que geral pegue a visão, tá? E fica ligado que em nosso canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, Doutores das Sobrancelhas, tem tudo sobre micropigmentação e o Papo de Micro logo volta com mais informação para você. Um beijão, aquele abraço do Mr. Brown e até a próxima.